Boa noite, pessoal. Eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Bom, o título desse vídeo é Eu parei de ler a Bíblia. Por que eu parei de ler a Bíblia? Já faz alguns dias, meses que tem dias que eu não leio, né? E isso tem afetado a minha fé, isso tem esfriado a minha fé, tem tirado a minha paz, porque vocês sabem que quanto mais a gente lê, mais a gente tranquiliza, mais a gente absorve os pensamentos de Deus. Então, porque eu tenho me esfriado, né? Eu comecei a trabalhar na internet em novembro do ano passado, na Shopee, afiliada, né? Eu engravidei. Aí eu pedi para Deus um trabalho que eu pudesse trabalhar em casa. Aí eu conheci pela internet a Shopee Video e comecei a estudar e comecei a postar meus vídeos. Então eu comecei a plantar, né? Todas as tardes eu ficava colocando meus vídeos e de manhã eu cuidava da minha casa. Mas de uns tempos pra cá, né, foi melhorando a minha renda, foi aumentando, graças a Deus. E o dinheiro foi entrando, né, e a gente acaba querendo cada vez mais, a gente acaba esquecendo da comunhão com Deus, que é o principal, de deixar Ele como prioridade na nossa vida. Então, sexta-feira eu fui na igreja e a pastora falou para mim que essa ferramenta, que é a palavra de Deus, ela estava empoeirada, né? E eu estava ficando sem as minhas armaduras espiritual, porque quando você vai orando, quando você vai lendo, você vai adquirindo a armadura espiritual e vai se fortalecendo e vai se protegendo contra os dardos inflamados e setas malignas do inimigo. Então, tanto é que por esses dias eu estava ficando um pouco triste, assim, do nada, muito estressada. Então, ela falou que era para mim voltar e me posicionar e buscar a comunhão com o Senhor, porque Ele tem um novo mistério sobre a minha vida. Ele quer que eu volte, né, a pregar. Eu já preguei a palavra antes, mas que eu volte a reavivar o dom que Ele me entregou da palavra, né, que Ele tem um novo mistério para minha vida, que a salvação do meu marido depende de mim, a libertação dele, porque quanto mais eu me esfrio, mais ele se esfria também. Então aí a gente acaba passando por aquelas mesmas lutas de sempre e parece um ciclo interminável que não para nunca. Porque a vontade do inimigo é destruir tudo, né? E se a gente não tiver com a nossa casa firmada na rocha, ele consegue fazer o que ele quer. Gente, eu tô gravando no celular aqui bem velhinho da minha mãe. Não tenho luz de LED, não tenho microfone, mas o importante é que vocês me escutem, porque se Deus tem me inspirado, né, e Deus tem me mostrado vários vídeos, várias pessoas me incentivando a começar a gravar vídeo, é porque é algo Ele quer fazer através da minha vida, assim como também através da sua vida, você que tá aí, que tem vergonha. Eu tenho muita vergonha, mas eu tô aqui gravando esse vídeo em obediência ao Espírito Santo de Deus, porque cada um de nós é escolhido, né? E tem coisas que Ele vai usar só eu para falar com alguém em específico. Aí do outro lado, né? Em qualquer outra parte do mundo que a pessoa possa estar escutando. Isso aqui é um canal que alcança várias pessoas. Então eu quero voltar à minha disciplina espiritual e eu quero estar lendo um versículo da Bíblia todos os dias junto com vocês, a começar por Gênesis. E no outro dia a gente vai ler do Novo Testamento um capítulo. E se o capítulo for muito longo, a gente pode repartir em 2 dias. E se Deus trouxer alguma revelação, eu vou estar falando para vocês. Mas o importante é que você, nesse momento, que está sem paz, está distante de Deus, eu te convido a pegar a Bíblia agora nesse momento
e lê comigo em voz alta esse capítulo 1 de Gênesis. Isso já vai estar alimentando a sua alma, já vai estar renovando a sua mente, que é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, renovar a nossa mente pela palavra de Deus. A nossa ferramenta, gente, não é técnica, não é meditação, não são coisas ocultas que acabam muitas vezes nos afastando de Deus. A nossa ferramenta que o nosso Pai amado nos deixou é a Bíblia. E ela não é para ficar empoeirada no canto. Se a gente usar, se a gente olhar para ela, ou como enfeite na nossa casa, ou só aberta no Salmo 91, no Salmo 23. É algo que o Senhor nos deixou para que a gente se aproxime dele, para que a gente conheça quem ele é, para que a gente fortaleça a nossa fé e confiança nele. Então vamos lá. A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja o firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca a terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvore que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos,
multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia, e Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos e animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores, e que há fruto, que se dê semente, e isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra. Todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que lhe era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém, pessoal? Eu tenho em mente um louvor, tenho escutado ele bastante, e diz assim: toda perca se eu não tenho a ti, a tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Gente, não sei muito louvor, mas é especificamente isso que ele diz, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e a gente perder a nossa alma. Então, se você tem se preocupado com as coisas desse mundo, com as coisas materiais, saiba que Deus, Ele provê tudo, que Deus, Ele cuida de você nos mínimos detalhes, e que muitas vezes a gente só precisa descansar. Muitas vezes a gente tem que tirar coisas do nosso coração que está tomando o lugar de Deus. Então, que nessa noite você venha fazer essa reflexão, venha se voltar para Ele e venha voltar a usar as armaduras que Ele te deu, que é a Bíblia, que é a oração, que é o louvor. Coloca o louvor na sua casa, escuta. E mesmo que as coisas ao redor não estejam como você gostaria que estivessem, assim como na minha vida, eu creio que na vida de muitos, você ainda tem muitas coisas que você gostaria de ter e alcançar, mas no tempo certo Deus trará. Basta a gente viver um dia de cada vez, priorizando o reino dele na nossa vida e descansar no Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Então confia, entrega a tua confiança a Deus. E eu quero terminar esse vídeo com uma oração. Eu oro para que, no nome de Jesus, esse vídeo alcance lugares distantes, pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus, da palavra e da Bíblia, pessoas que não podem escutar, que não podem ler, pessoas que estão na escuridão, que a luz da palavra de Deus alcance
essas pessoas. Que este meu canal seja um canal para alcançar vidas, transformar vidas e alcançar almas para o reino do Senhor. Assim eu oro, em o nome de Jesus. Amém. Até o próximo dia.